Fala, inevitável! Boa noite, pessoal. Boa noite. Hoje o nosso papo é sobre cursinhos e bancos de questões, né? Antes, falar para vocês que no dia de hoje, o horário da nossa live ele foi mudado porque eu estava chegando da minha cidade de manhã e fui direto para a residência. Não deu tempo para fazer a nossa live porque eu estava dentro do ônibus que atrasou por acaso, né? Então amanhã voltamos às 5h55 da manhã, tá? Amanhã às 5h55 a gente tem a 20ª chave, a chave número 20, para você ser aprovado na residência médica, tá? Para quem tá chegando aí agora, para quem tá chegando como primeira live, não como nossa 39ª, que a gente já tá aí há 39 dias, né? Essas lives, elas têm um único intuito, tá? Entregar todas as chaves que você precisa para abrir a porta das maiores residências médicas do Brasil e fazer a casa agora ser tua, tá? Se só passa quem é da casa, a gente vai demitir o caseiro, tá bom? Vou te entregar todas as chaves para você abrir essas portas de agora em diante, tá? E aí, é óbvio que quando a gente fala sobre preparação para a prova de residência, quando a gente fala sobre estratégia, quando a gente fala sobre iniciar essa preparação, que vocês claramente já estão em vias de fazer isso agora, né? Uma coisa essencial que a gente precisa bater um papo é sobre cursinho, é sobre banco de questões, qual é a melhor opção, existe uma melhor opção, qual é a melhor opção para você que tem uma realidade individual tua, objetivos individuais e um cenário que vai variar. A pessoa que está no 5º ano, a pessoa que está no 6º ano, a pessoa que está pós-formada. Então, para a gente começar e para eu poder personalizar ainda mais esse conteúdo que a gente vai fazer aqui agora, eu quero saber de você. Em que ano da faculdade você está ou você já formou? Manda aqui 5º, 6º ano, manda pós-formado. Eu quero saber como é que vocês estão aí para a gente começar a falar sobre isso. Tá? Mandem aqui no chat para mim então. 5º ano, 6º ano, pós-formado. Qual é a tua realidade hoje? 6º ano, boa, boa, boa. 5º ano, 5º ano, boa. Beleza, tem de todos os cenários a gente tem o pessoal aqui aproveitando, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é melhor para cada cenário e outra, o que a gente deve olhar quando a gente está escolhendo um cursinho, quando a gente está olhando um banco de questões, tá? Porque qual que é o grande ponto? Né? A Nath formada, Junião 6º ano, Júnior aluno nosso da mentoria, Lucão começo do internato, boa. Por que é tão importante assim a gente ter esse papo hoje, né? Sobre como escolher um cursinho, sobre como escolher um banco de questões? Uma coisa que acontece muito é muitas vezes a gente acabar escolhendo isso meio de forma cega, né? Acontece muito de algumas pessoas comprarem um cursinho simplesmente porque ele é o mais caro e porque muita gente já fez, muita gente faz e simplesmente vai com a boiada. Existem outras pessoas que acabam negligenciando muito ali e acabando indo sempre no mais barato, mas sem olhar que existem outras opções com um preço relativamente ali na mesma faixa e com recursos muito melhores. E tem outras pessoas que simplesmente, ao se depararem com todas as opções de cursinho ou de banco de questões, não sabem como escolher da melhor maneira. Porque aquele dinheiro suado, ele precisa ser muito valorizado, ele precisa ser alocado realmente onde é devido, né? Então, é por isso que a gente vai bater esse papo hoje, para jogar luz sobre o que você deve ver em um cursinho, sobre o que você deve ver em banco de questões e como tomar a decisão mais consciente possível, a melhor decisão possível para o seu caso individual, tá? Quando a gente fala sobre cursinho, basicamente, a gente precisa primeiro entender o que você deve esperar de um cursinho, o que você deve avaliar um cursinho, o que ele deveria te entregar para que esse cursinho seja verdadeiramente considerado bom, tá? Se a gente for fazer uma escala de importância de todas as funcionalidades que um cursinho pode te entregar, de longe, a mais importante é o banco de questões que esse cursinho te entrega, tá? Para quem está começando a ver tudo isso pela primeira vez, todo cursinho, a priori, ele deve te entregar um banco de questões. Isso é tão importante que
passa a ser o principal artifício aí que você deve esperar dentro de um cursinho. A principal coisa que você deve avaliar, a ver se aquele cursinho realmente vale a pena para você ou não. Ver como é esse banco de questões. Pô, quantas 1000 questões esse banco tem? Dessas quantas 1000 questões, quantas são comentadas por texto? Quantas são comentadas por vídeo? Isso é de suma importância porque se você pega um cursinho, esse cursinho até te dá um banco de questões, mas esse banco de questões não é comentado, fica muito complicado. Por quê? Porque para você pegar essas questões e comentar por si mesmo depois, isso demanda um certo tempo, isso demanda um certo esforço, isso demanda uma certa experiência para que você também não caia aí num cenário errado e acabe comentando errado essas questões que o cursinho deveria estar te entregando de forma comentada, tá? É óbvio, existem opções um pouco mais antigas, um pouco mais estabelecidas, onde o banco vai ser mais extenso, onde o banco vai ser mais bem comentado, onde vai ser aqui, você vai ter um volume maior em suas mãos, né? Isso é óbvio. E existem opções um pouco mais recentes, né? Que vão ter um banco um pouco mais restrito, mas também podem ter a sua qualidade. O grande ponto é você ter esses números em mãos, para que você possa avaliar de forma fidedigna, avaliar da melhor maneira possível aquilo que se encaixa melhor na tua realidade, tá? Isso é tão importante por quê, Thiago? Porque a realização de questões ela vai estar tanto no teu primeiro aprofundamento, no estudo para o tema, quanto nas suas revisões. Isso vai ser extremamente importante para você poder reaver esses temas conforme o ano vá passando e vá sedimentando ainda mais esses temas na sua memória, né, para você poder usar lá na frente. Então as questões elas vão estar entranhadas e presentes em 24 horas por dia dos seus estudos. 99% dos seus estudos vão ser regidos por questões. Então é claro que esse é o principal ponto. Quando você avalia um cursinho, quando você avalia um banco de questões, caso você vá comprar um banco de questões separados do cursinho, né? O quão extenso é esse banco de questões? E, por mais que ele seja extenso, o quanto dele é comentado por texto, existem comentários por vídeos, tudo isso deve ser avaliado. Boa, Dani, obrigado. E aí, qual que é o grande ponto? Qual que é o grande ponto? Você me ouviu falar agora que existem os cursinhos e esses cursinhos podem te dar o banco de questões, certo? Certo. Mas também existem opções nos quais você consegue contratar somente o banco de questões. Existem opções nas quais você consegue contratar somente o banco de questões. E ele acaba sendo mais barato, é claro, do que você contratar o cursinho por completo. Tiago, eu tô aqui numa contenção de gastos. Eu não tô querendo ou eu não tenho grana para gastar para bancar um cursinho. Se eu pegasse um banco de questões, isso já me ajudaria? Sim, já te ajudaria, porque esse é o cerne de todo estudo. E aí você vai entender o porquê que isso acontece, tá? Boa noite, Samantha, tudo bem? Você vai entender o porquê que isso acontece, tá? Por quê? Como assim vale a pena eu comprar só um banco de questões, Thiago, ao invés de comprar um cursinho completo se eu não tiver grana? Primeiro, se você não tem, você precisa ter o máximo nas tuas mãos ali nas condições que você tem. E se você tem a possibilidade de ter o banco de questões, ele já vai te servir muito bem. Porque quando a gente estava falando sobre cursinho, sobre quais são as funções que um cursinho tem que te prover, né? A primeira delas, de longe, a gente acabou de conversar, que é de fato o banco de questões, pela importância que as questões vão ter dentro da sua estratégia, né? O segundo fator que um cursinho tem que te entregar, e isso é negligenciado por muitos, isso acaba te deixando numa sinuca de bico, muitas vezes desnecessária, é o cursinho caber no teu bolso, né? É o cursinho caber no teu bolso, você conseguir pagar aquele cursinho. Porque veja, eu vejo muita gente numa indecisão ali, falando, pô, mas será que eu escolho A, será que eu escolho A ou será que eu escolho B? Porque A tá muito caro, sai um pouco do quanto eu posso gastar, né? Cara, se você não pode gastar, esquece aquela opção, entendeu? Esquece. Se você não pode, não adianta você ficar se martirizando falando que você queria fazer aquilo ali, se você não pode. Se você não pode, busque a melhor opção dentro da tua realidade.
E é por isso que vocês sempre vão me ouvir falar que se você tiver 2 pontos alinhados dentro da escolha de um cursinho, aquela escolha ali está correta para você. De que modo? Se esse cursinho tiver um bom banco de questões, e a gente acabou de falar sobre o que é um bom banco de questões de fato, e se esse cursinho couber no teu bolso, cara, essa é a opção perfeita para você. Essa é a opção perfeita para você. O pessoal me pergunta, né, Thiago, qual que é o melhor cursinho que eu posso contratar? O melhor cursinho que você pode contratar é aquele com o melhor banco de questões e que caiba no teu bolso. Melhor banco de questões e que caiba no teu bolso. Se for baratinho e não tiver bom banco de questões, é uma opção errada, tá? Ah, só consigo este, Thiago. Ok, a gente vai lidar com o que você tem em mãos, né? O melhor sempre é aquele que você consegue alcançar. Ah, eu vou pagar caro aqui em um e o banco de questões é ruim. Opção péssima. Ah, não, eu achei aqui um bom banco de questões, cabe no meu bolso, perfeito. Opção perfeita para você. Então você deve primeiro alinhar esses 2 pontos. Qual é o terceiro fator que um cursinho ele deve te entregar e você deve ter atenção na hora que você está avaliando o cursinho que você vai comprar? Qual é a didática dos professores? Como aquela aula é te dada? Por quê? Quando você vai estudar um tema no cursinho, isso é tanto no internato 5º ano, quanto no internato 6º ano, quanto pós-formado, a gente ao estudar para residência, a gente se depara com um monte de tema que a gente nunca viu na vida, tá? Ou, se a gente viu de forma muito superficial. Por quê? A faculdade de medicina, per se, né, ela tem a função de te capacitar para o básico ali de tudo, e depois você vai se aprofundar nisso dentro de uma residência. Então é natural que muita coisa da carga de estudo que você vá ter para a residência médica, é natural que muito daquilo ali você nunca tenha visto antes, tá? E é óbvio que se você nunca viu um tema antes, você vai precisar de uma forma de ser introduzido esse assunto para você. Uma introdução desse assunto para que depois você possa se aprofundar. E como é que isso é feito? Por meio da videoaula, né? Por meio da videoaula. Então é por isso que a didática ela tem um grande papel, sendo o terceiro ponto que a gente vai levar mais em consideração aí, a terceira colocação a se avaliar um cursinho, né? O quão didáticos são os professores? Quanto tempo de aulas eu tenho dentro desse cursinho, né? Porque é diferente um cursinho que ele consegue condensar ali em 2, 3 horas um assunto, enquanto tem outro que você vai ter que assistir ali 6, 8 horas para receber o mesmo assunto. Quanto mais condensado e melhor esse tema é dado, melhor para você. Por quê? Você está tendo qualidade em menos tempo. Se você usa menos tempo para fazer uma coisa, você tem mais tempo para as demais coisas que você precisa fazer, para estudar mais com questões ou para fazer alguma outra coisa dentro da tua rotina. Então, quando você estiver avaliando aquele cursinho que você vai comprar, primeiro ponto que a gente falou, como é o banco de questões? São quantas questões, quantas delas são comentadas por texto, quantas delas são comentadas por vídeo. O pessoal do cursinho vai começar a ficar maluco comigo aqui agora, né? Porque vai chegar um monte de gente agora super bem informada para perguntar o que os caras realmente oferecem e vai ter gente sambando para responder. Porque tem muita gente vendendo coisa que não tem de fato. Né? Então você tem que avaliar isso na hora de comprar um cursinho, tá? O quanto é, certo? Uma vez que você avaliou isso, segundo ponto, cabe no meu bolso? Se cabe, deixa eu continuar ponderando essa opção aqui. Ah, não cabe, eu esqueço e vejo as opções que cabem no meu bolso. Terceiro ponto, qual é a didática dos professores, o quanto eles dão essas aulas bem, e geralmente quanto tempo dura essas aulas que esses professores dão. Como é que eu vou saber isso, Thiago? Como é que eu vou saber isso? Como é que eu vou ter essa informação? Cara, conversa com alguém que já fez o cursinho, tá? Conversa com 2, 3, 4 pessoas que já fizeram aquele cursinho. A melhor pessoa para te dar uma impressão realista de como é dentro daquele cursinho não é quem vende. É a pessoa que fez aquilo ao longo do último ano. Né? E é por isso que eu sempre falo para a galera que quer entrar na mentoria. Eu falo, cara, fala com quem já fez, vê a experiência da mentoria, vê se serve para você, né? Para que você tenha um parâmetro de quem passou ali por dentro do produto, por quem passou ali por dentro do cursinho, por quem passou por dentro do banco de questões para ver a impressão desse cara, dessa tua amiga,
desse teu amigo para saber se realmente vale a pena para você, tá? E aí a gente entra exatamente naquele ponto que eu te falei. Por que, Thiago, que se eu não tenho um banco de questões, se eu não tenho grana para um cursinho, vale a pena eu pegar um banco de questões que seja, mesmo que seja sozinho? Porque lembra que eu acabei de te falar? Qual é a terceira importância que um cursinho tem que te entregar? Didática e a videoaula para te introduzir o assunto, certo? Certo. O que mais que o cursinho vai te entregar? Apostila vai te entregar? Pode te entregar. Resumo, tem alguns que entregam, tem alguns que não entregam, mas o que eu quero que fique bem claro aqui para você é que esses outros ativos, né, que são apostilas, que são resumos, você consegue de repente ter acesso de outra forma. Você consegue uma doação de alguém que passou por ali, você consegue uma doação de resumo de alguém que fez no ano passado, se você não tiver grana. Agora, o banco de questões, isso é uma coisa que geralmente você não consegue. E é por isso que, se eu tenho banco de questões que eu só consigo contratando, e se eu tenho esses outros ativos, apostilas, resumos que eu posso pedir de doação de quem já passou por esse caminho, fica claro que mesmo que eu não tenha grana para um cursinho, se eu tiver ao menos para o banco de questões, isso vai me ajudar a estudar, isso vai me ajudar a me desenvolver no ano de preparação para residência, tá? Agora, ao escolher o banco de questões, lembra daquilo que a gente acabou de conversar. Quantas são as questões comentadas? Quantos são as comentadas por vídeo, se tiver, né? As opções de banco de questões fora de cursinhos, elas não são tão abundantes, né? A gente não tem muitos bancos de questões aí soltos para você comprar. São poucas opções e é por isso que você deve avaliar criteriosamente. De novo, a gente volta naquele critério, né? Qual é o melhor banco de questões em número de questões comentadas e quais deles cabem no meu bolso, tá? Agora, uma coisa que você deve levar em consideração na hora que você estiver escolhendo o teu cursinho. Thiago, quantas apostilas eles me dão? Isso vai fazer diferença? Não vai fazer diferença. E quantos mapas mentais de resumo pós-aulas eles me dão? Ou seja, a mesma aula que eles dão de novo. Isso interessa? Não interessa, porque você não vai precisar ver a aula duas vezes. Só vai ver uma vez para introduzir e depois você vai tocar os seus estudos com questões, né? Todo o restante que esses cursinhos oferecem, geralmente são extras, né? São penduricalhos, são acessórios, que não são extremamente necessários para que você estude um ano de preparação. O que eu preciso... Thiago, vocês lembram da live de priorização, né? O que você precisa para estudar em um ano de preparação? Uma aula que te introduz um assunto, caso você tenha, um banco de questões para você se aprofundar no primeiro contato, um banco de questões que vai te gerar questões para as revisões, um banco de questões que vai te dar a prova na íntegra para você fazer, um banco de questões que vai te gerar simulado para você fazer, ou seja, você só precisa de uma aula e de um banco de questões. Todo o restante que ficam pintando os quadros para vocês comprarem os cursinhos, eles não são absolutamente necessários. Então, prestem atenção no essencial, no prioritário, no que você vai realmente usar no teu ano de preparação. E por que eu falo isso tanto para vocês? Por que eu gosto de frisar tanto isso? Porque eu vejo muita gente acabando ficando indecisa, ou às vezes ficando chateada por não comprar um ou outro cursinho por causa dessas coisas meio periféricas, entendeu? De aula de mapa mental, de apostila, que não tem uma apostila física. Cara, isso daí, entendeu? É extra, você nem vai usar isso, então não tem por que você ficar quebrando a cabeça com isso na tua escolha. É banco de questões, cabe no teu bolso, qualidade das videoaulas, didática, tempo em que essas videoaulas são dadas. E eu vou ganhar mais XYZ de materiais aqui? Ok, sem problema nenhum, tá? Mas não deve ser o teu foco na hora de escolher um cursinho, na hora de escolher um banco de questões, tá? Agora um ponto importante, né? Um ponto importante. Quando eu devo começar a fazer um cursinho ou quando eu devo começar a pegar um banco de questões? Eu sei que se você está aqui nessa live hoje, talvez essa pergunta já tenha passado pela tua cabeça, né? Tô no 5º ano, já devo começar? Não devo? O que eu devo realmente começar ou não? Né? E a grande realidade é, qual que é o melhor ano para você começar a fazer cursinho, para você começar a fazer questão, para você começar a estudar para residência?
Aí, ó, minhas apostilas físicas devem estar com plástico até hoje. Sim, as minhas também. Eu acho que eu abri uma, né? Não, na verdade eu abri umas 3 para pegar alguns pontos bem específicos de leitura dirigida de fragilidade, né? A Paula perguntou aí, onde eu encontro esses bancos, Ti? Ó, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não recomendo nenhum cursinho e nenhum banco de questões por um simples motivo, tá? Eu só consigo controlar o que eu entrego, né? A qualidade do que eu entrego. E é por isso que se eu recomendo um banco de questões aqui, ou se eu recomendo um cursinho aqui, e os caras não entregam um bom trabalho, eu tô ferrado, porque eu coloquei meu nome na mão dos outros. Então eu só coloco meu nome em cima da minha própria mão, né? Do que eu posso controlar. E é por isso que eu não recomendo nenhum específico. Eu te ensino a escolher, eu te ensino o que você tem que olhar, mas a decisão, ela é tua, tá, Paula? Talvez isso mude no futuro, talvez, né? Mas cenas dos próximos capítulos, dos próximos episódios. Agora, uma coisa que você precisa prestar atenção que a gente estava falando, né? De quando começar a fazer um cursinho, ou quando começar a fazer um banco de questões, comprar um banco de questões. E o grande ponto é que o melhor momento para você começar a estudar para residência é um só. Quando a chave vira. É quando você sai daquela posição de quem acha que vai fazer uma residência, de que acha que vai começar a estudar, de que acha. Quando você sai dessa posição e adota uma posição não de esse ano eu vou estudar. Esse ano eu vou estudar porque eu quero passar em 2023 ou porque eu quero passar em 2024. É nesse momento que faz sentido você, de fato, comprar um cursinho ou comprar um banco de questões. Aquela galera que compra cursinho, que compra banco de questões naquele pensamento de eu vou pegar aqui, vamos ver o quanto eu vou conseguir estudar esse ano, só para acostumar, só para eu ver como é que é. Cara, se você tá nessa fase ainda, não compra, você vai jogar dinheiro fora. E aqui eu te falo como teu amigo, né? Como quem não quer que você gaste 20, 30, 40 mil à toa. Então se você tá naquela fase de não sei se eu quero prestar, não sei se eu quero fazer, vamos ver só para acostumar, não compensa para você. Não compensa, vai jogar dinheiro fora, tá? Agora, se a chavinha já virou, você já entendeu, não, eu quero ser aprovado, eu quero passar em 2023, eu quero passar em 2024. Então, esse é o momento de você começar, seja quinto ano, seja sexto ano, ou seja, pós-formado. Mas, Thiago, como assim? Qualquer uma dessas 3 situações está na hora de eu começar a estudar para residência? É claro que cada um desses cenários, tanto quinto ano, quanto sexto ano, quanto pós-formado, isso vai ter uma realidade na qual vai ter um método diferente que vai precisar ser implementado, tá? Quinto ano é uma coisa, sexto ano é outra coisa, pós-formado é outra coisa. São formas diferentes de organização, tá? Tanto é que, por exemplo, dentro da nossa mentoria a gente tem um monitor que passou direto do internato, a gente tem um monitor que passou quando já era pós-formado, porque são dinâmicas de estudo diferentes. Mas a máxima é presente. Se você já virou a chavinha, já decidiu ser aprovado, vale a pena fazer um cursinho, vale a pena pegar um banco de questões, tá? Agora, por que é importante você pesquisar sobre os cursinhos? Por que é importante você pesquisar sobre os cursinhos? Porque existem alguns cursinhos, por exemplo, que eles têm cronograma engessado. O que é o cronograma engessado, Thiago? Ele te traz o que você vai estudar na semana. Ele te entrega o que você vai estudar naquela semana. Você não tem controle sobre esse cronograma. E, como ele te entrega, você só vai tendo acesso conforme ele te entrega, né? Então, essa semana é Pediatria 1 e Clínica Médica 2. Você vai estudar essas apostilas nessa semana. Você não tem opção de pegar a apostila que você quiser. E ele só vai liberando o banco de questões conforme você vai tendo essas apostilas. Ou seja, você não consegue puxar questões de uma outra, abrir, né, as questões de uma outra apostila antes de ter tido ela no cursinho. Agora eu vou te falar qual é o outro cenário e por que um é bom para cada realidade. Você vai entender o que eu estou te falando. A gente tem de um lado um cronograma engessado como esse que eu acabei de te falar, onde o cursinho te dá o que estudar na semana, mas você não pode ter acesso a mais nada se ele ainda não te entregou. E aí você tem outros cursinhos que são de cronograma flexível que a gente fala, onde você mesmo, Maju, Fabi,
Gilson, Karina, onde vocês mesmos vão montando o seu próprio cronograma. Então você fala assim, ah não, hoje eu quero estudar hipertensão, você vai lá, hipertensão. Ah, hoje eu quero estudar HIV, você vai lá, HIV. Ah, hoje eu quero estudar o parto, você vai lá, o parto. E você vai mesmo montando o seu cronograma, você tem essa liberdade, você tem essa autonomia, mas é claro que tudo tem seus prós e tudo tem seus contras. Por que, Thiago, prós e contras? Como é que é esse jogo aí no quesito cronograma, né? Você pode ter, por exemplo, aquela pessoa que ela tá no 5º ano ou tá no 6º ano e ela é aquela pessoa que fala assim, eu quero sincronizar absolutamente tudo com o que eu tô tendo no internato. Ou seja, se eu tô passando em GO, eu só quero ver GO, não quero ver mais nada. Se eu tô passando em pediatria, eu só quero ver pediatria, não quero ver mais nada. Se eu tô passando em atenção básica, eu só quero ver preventiva, não quero ver mais nada. Se você tem uma pessoa com esse perfil, um aluno com esse perfil, é mais apropriado para ele o cursinho de cronograma flexível, porque isso dá autonomia dele fazer isso. Mas, enquanto tem esse ponto positivo da autonomia, existe o ponto negativo. Meu celular mandando dormir aqui. Existe o ponto negativo de você ficar muito solto. Se você tem a liberdade de montar seu próprio cronograma e de mexer nele a todo momento, pode acontecer que se você não for muito disciplinado, se você não tiver uma constância muito bem estabelecida, se você não tiver tudo muito redondinho, pode acontecer disso virar uma bagunça, né? A Samantha falou aí, ó, eu me perco assim. Pois é, eu vou te falar uma coisa, no meu primeiro ano de preparação, eu fiz um cursinho desse de cronograma flexível, né? E eu não tinha ninguém para me ajudar com montagem de cronograma, não tinha nada disso. E eu me embananei todo também, não consegui ter um bom desenvolvimento nesse modelo. Mas por que, de novo? Porque eu não tive uma assistência para montar esse cronograma, né? Porque não tinha alguém para me guiar por esse caminho, então eu ali no ICRU não dei conta, tá? Por outro lado, esse mesmo aluno que tem dificuldade em se organizar, que tem dificuldade em montar esse cronograma, esse mesmo aluno ele pode falar assim, eu prefiro abrir mão um pouco da minha autonomia, mas de ter tudo entregue a mim a cada semana, tudo certinho, a quantidade de apostilas que eu tenho que ver, os temas dentro de cada apostila. Eu prefiro trabalhar dessa forma, tá? Então, para esse aluno que prefere trabalhar dessa forma, cursinhos de cronograma engessado seriam mais apropriados, porque ele não teria esse trabalho de montar o próprio cronograma, enquanto, no lado negativo, ele está rodando em pediatria, às vezes ele está estudando clínica, ele está rodando em GO, às vezes ele está estudando cirurgia, e assim vai. Ambos vão ter seus pontos positivos e seus pontos negativos. Tiago, existe uma forma de eu conciliar o internato com um cursinho de cronograma engessado, por exemplo? Existe, e a gente vai começar a falar sobre isso na nossa live de quarta-feira, né? No nosso Unlock Aprovação, onde a gente vai destravar a tua aprovação em 2023 e 2024. Existe sim uma forma de conciliar cronograma engessado e internato. Tiago, existe uma forma de eu pegar um cronograma flexível e ter uma ajuda para fazer meu cronograma ali, para fazer um cronograma factível, um cronograma que funcione de fato, e que vai fazer com que eu estude o que eu preciso estudar até o final do ano, que eu saiba que eu estou fazendo a quantidade suficiente? Existe uma forma de você ter isso na tua mão. E a gente vai falar sobre isso a partir de quarta-feira, né? No nosso Unlock Aprovação, no Destrave. Hoje aqui eu estou te mostrando o que você deve mirar em um cursinho na hora de fazer sua compra, o que você deve mirar num banco de questões na hora de fazer sua compra, para que você faça uma compra consciente. Por quê? Uma vez que você começa a alinhar todos esses fatores, né? Pô, qual é o melhor banco de questões? Tá, tem esse que eu estou em dúvida, esses 3. Quais cabem no meu bolso? São esses 2 aqui. Desses 2, qual didática da aula dos professores é melhor? É esse daqui, estou tendendo mais para ele. Pô, o cronograma dele é flexível ou engessado? É flexível, faz sentido para mim. É engessado, faz sentido para mim. Beleza. Eu vou tornando essa decisão mais consciente, mais objetiva, para que eu tenha segurança do que eu estou fazendo.
Porque qual que é o grande mal do estudante para a prova de residência médica? Ficar naquele eterno e se, né? E se eu tivesse escolhido outro cursinho? E se eu tivesse um cronograma engessado? E se eu tivesse um cronograma flexível? E se eu tivesse outro banco de questões? Por quê? Porque quando foi fazer essa opção lá atrás, esse período agora que a gente está falando, né, de início de ano, esse aluno ele não parou para ver cada um desses pontos que a gente está falando agora de forma bem objetiva. E se ele toma uma decisão subjetiva, subjetivo é aquele que para mim pode significar uma coisa, para você pode significar outra. Certo? Então, não tem nada muito bem definido, né? Não sabe por que escolheu, não sabe por que gostou, não sabe por que quer fazer. E aí entra nesse ciclo, nesse espiral do e se, né? Hoje o meu intuito aqui é jogar uma luz para tudo isso, para você, para que você consiga de fato tomar uma decisão mais consciente. Uma vez que você começa a fazer tudo isso, você começa a ver que existe uma opção melhor para a Juliana, existe uma opção melhor para o Felipe, existe uma opção melhor para a Thaís, existe uma opção melhor para a Isis, porque cada um tem a sua individualidade. O banco de questões pode ser meio unânime, né? Quais são os melhores. Mas, talvez a Juliana se dê muito bem com comentário em vídeo, porque ela é uma pessoa mais audiovisual, como eu era. Eu, quando eu estava estudando, eu prestava muita atenção em trejeitos de professor, né? Então, o trejeito, cara, me marcava. O jeito que ele falava, que ele conduzia a linha de raciocínio dele, me marcava. Enquanto tem outras pessoas que é totalmente avessa a comentar em vídeo, por exemplo. Só comentar em texto para ela tá ótimo. Então, isso varia conforme o perfil do aluno, né? Às vezes o Felipe tem um bolso, a Thaís tem outra. E é claro que para um e para outro vai se adequar melhor um tipo de cursinho ou um banco de questões. Talvez a Isa goste mais de um tipo de didática, talvez a Ju goste mais de outro. E aí vai se ajustando a realidade de cada um, tá? E conforme você vai trazendo isso para a tua realidade, por exemplo, talvez a Amanda curta mais um cronograma flexível, né? Enquanto a Thaís curta mais um cronograma engessado. Vai ajustando a realidade aos gostos, ao perfil de cada aluno. E ao você fazer uma escolha dessa forma, objetiva, com parâmetros objetivos, você tem segurança de que você escolheu o melhor para você. De que você escolheu o melhor para você. E eu tenho uma coisa para te falar, tá? Antigamente, essa é uma dúvida, é um anseio, é uma dor muito grande de vocês que estão entrando nesse mundo agora, né? Que estão começando a fazer essas decisões agora, e são decisões importantíssimas, é o que você vai ter na tua mão para estudar, né? Por muito tempo, vamos começar diferente. Vocês têm um anseio muito grande de um cursinho ser horrível, o outro ser excelente, e você está escolhendo o horrível. Alguém já teve essa dúvida? Manda aqui no chat pra mim, sim ou não? Alguém já teve esse anseio? Eu tô com medo de escolher um cursinho que é um lixo, tem um outro excelente, e eu tô deixando ele passar. Alguém já teve esse anseio? Manda aqui sim ou não pra mim no chat. Sim. Boa, sim. Qual que é o grande ponto? A Má também falou sim. A Amanda falou que sim, já trocou umas 3 vezes nessa ânsia. A Mari falou que sim. Esse é um consenso geral, tá? E eu vou te falar uma coisa. Se você fosse pegar uns 4, 5 anos atrás, realmente existia uma diferença muito discrepante entre tudo que você poderia comprar, tá? Entre os cursinhos diferentes que você poderia comprar. Existia uma diferença muito discrepante, porque você tinha um tradicionalíssimo que já estava há muito tempo, e os outros eles estavam muito embrionários, né? Estavam germinando ainda, estavam bem pequenininhos ainda. Isso fazia com que realmente existisse uma diferença muito grande. Mas hoje em dia, vou te falar uma coisa, tá tudo começando a nivelar. Tá tudo começando a nivelar. O acesso à informação, ele foi muito difundido. O acesso à informação, ele foi muito democratizado. Isso fez com que houvesse um nivelamento desses cursinhos
De modo a que não tem mais essa de um ser excelente, o outro ser horrível e você está fazendo uma decisão super errada. Esses cursinhos eles estão ficando todos nivelados. Cada um vai ter um ponto específico ali que ele se destaca. Tem algum cursinho que ele é o mais tradicional. Tem um cursinho que ele é mais para as provas de Pernambuco. Tem um cursinho que ele é mais para as provas de São Paulo. Tem um outro cursinho que ele tem um cronograma mais flexível e mais acessível de todos. Tem um outro cursinho que chegou agora e que já é pam dos outros concursos. Então cada um vai ter um ponto pelo qual ele se destaca. Mas não existe mais esse de um é excelente, o outro é horrível. Então tira essa preocupação da tua cabeça, tá? E o que isso quer dizer para você? Para Samantha, para Mari, para Amanda, para Má, para Paula? O que isso quer dizer para vocês é, independente da escolha que você fizer, você vai ter um bom material em mãos, tá? Você vai ter um bom material em mãos. Não é à toa que alunos de todos os cursinhos passam em todas as instituições. Porque houve esse nivelamento de acesso à informação, houve esse nivelamento de qualidade. De novo, cada um tem a sua particularidade, mas houve esse nivelamento, tá? Agora, se houve esse nivelamento e está tudo ali mais ou menos nivelado no quesito qualidade, o que é que faz a diferença para aluno de cada um desses cursinhos? Seja Aristo, seja Hard Work, seja Med Grupo, seja Medcel, seja Medway, seja o que for. O que faz a diferença para os alunos de cada um desses cursinhos? Estratégia. Estratégia. Pura e simplesmente. Você ter o material na sua mão e você saber usar. Você ter um bom banco de questões na sua mão e você saber usar. Você ter uma matéria na tua mão e você saber revisar. Você saber estipular meta. Você saber acompanhar isso ao longo do ano. Você saber progredir isso ao longo do ano. Você conseguir cadenciar isso ao longo do ano para você chegar lá na frente com gás, com as matérias revisadas, com tudo na cabeça para você só ir lá na hora da prova e brilhar. O que faz a diferença para aluno de qualquer um dos cursinhos hoje, tá? É estratégia. Ou você acha que esse movimento de migração de todos os cursinhos para ter um programa de mentoria, você acha que esse movimento é à toa? É claro que não. Todos os cursinhos perceberam que todos eles estavam oferecendo no quesito teórico mais ou menos a mesma coisa. E agora eles estão direcionando, eles estão voltando os olhos para essa parte estratégica. Ainda incipiente, como tudo que começa, né? Mas eles estão começando a olhar para isso. Agora, você prefere ficar à mercê de quem está começando a olhar para isso ou de quem já vem fazendo isso há mais tempo? Próximo ao aluno, de quem sabe dar esse direcionamento, de quem sabe dar essa estratégia. Se você quiser ficar do lado de quem está começando a ver isso agora, de quem está começando a fazer isso com uma porrada de aluno debaixo do braço, né? E que vai ter que se achar ali no meio, é uma opção. Agora, se você quiser fazer isso com quem já vem mostrando a estratégia, já vem acompanhando há 2 anos e vai entregar cada uma dessas chaves aqui para você abrir a porta das maiores residências do Brasil e fazer elas serem a sua casa, você tem que estar aqui diariamente nas lives. Você tem que participar da live quarta-feira, que vai ser Unlock Aprovação. A gente vai destravar a tua aprovação em 2023 e em 2024. Entendeu? Já fazem 19 dias, 19 lives que eu venho te entregando várias chaves para você usar. Quem tá aqui há pelo menos umas 5 lives aí já percebeu que nunca ouviu falar dessas coisas que a gente está falando aqui antes. Que ninguém joga luz nisso. Ninguém joga. Por quê? Porque não tem experiência. Agora, eu quero trazer isso tudo aqui para você, primeiro, para te dar autonomia, para te dar independência e para que você saiba escolher as coisas na sua vida. Para que você saiba escolher o caminho que você vai seguir durante a tua preparação. Entendeu? Não é só... A Samantha tá aqui, ó, Highlander aí das lives. Aqui estão sendo entregadas várias chaves para vocês, dia após dia. Eu não quero um monte de robozinho, um monte de pessoa igual que segue pelo mesmo caminho sem saber por onde está andando. Não, você tem a tua individualidade, você tem a tua realidade, você precisa saber escolher, você precisa saber seguir o caminho que ele é mais adequado para você.
E eu aqui, como teu mentor, a minha função é te dar cada uma dessas chaves. Ah, Thiago, mas você não é meu mentor ainda. Mas você, eu sei, você vai estar aqui quarta-feira. Vai acontecer, tá? Você já tomou essa decisão aí dentro. Vai acontecer. A minha função aqui é trazer essas chaves para você. É trazer essas chaves para você. Para que você consiga ter uma preparação ajustada à sua realidade. Personalizada para a sua realidade, para o que você precisa. A gente veio lá do início de dezembro, 15 dias falando sobre princípios. Forjando mentalidade. Acabou, começamos as chaves da aprovação. Estratégia. E hoje a gente já fecha 39 dias de muito conteúdo aqui sendo entregue nas lives todo santo dia. Hoje a gente falou sobre escolha de cursinho, a gente falou sobre escolha de banco de questões, o que você deve levar em consideração para tomar a melhor decisão possível. Essa foi a 19ª chave, a chave que inicia o nosso ano. Primeira live do ano hoje. E amanhã, às 5h55 da manhã, a gente vai ter a nossa 20ª chave da aprovação. Mais estratégia, mais autonomia, mais independência, mais liberdade para você escolher o que faz mais sentido para você. E para que você consiga encontrar a preparação que se ajusta melhor à sua realidade. Que seja personalizado para você. Porque você é único, você tem que ser considerado dessa forma também. A porta que você quer abrir lá na frente, no final do ano, para a residência que é o teu sonho, é a tua porta, meu amigo. É a tua porta. Só você vai ter as chaves para abrir essa porta. E a gente está entregando dia após dia. A porta da Samantha é uma, a porta da Milena é outra, a porta da Maria Gabi é outra, a porta da Gia é outra. A porta tá lá. Só falta vocês pegarem a chave, chega lá e abrir. Abrir, entrar, fazer a casa agora ser tua. Eu repito, se só passa quem é da casa, a gente vai demitir o caseiro. E se você concorda com isso que eu tô te falando aqui agora, manda um vixe aqui no chat. Se você quer abrir essa porta, quer destravar e entrar nessa residência, fazer ela ser tua, manda um vixe aqui no chat pra mim. Que a gente tá começando um movimento agora. A gente tá começando um movimento que não tem como voltar atrás. Quem tá até aqui hoje, na 19ª chave da aprovação, não tem como mais voltar atrás. Não tem. Esquece. Não tem como desver tudo que você viu até hoje. Não tem como desver. Vixe, vamos pra cima. Amanhã, às 5h55, a gente volta pro nosso horário, tá? 5h55 da manhã amanhã, nossa 20ª chave da aprovação. Prepara, tá? Amanhã vai ser pancada. Tô gostando de ver a galera aí no vixe. Vamos pra cima, tá? Vamos pra cima. Amanhã, 5h55, 20ª chave. Vai ser pancada. E quarta-feira, 7h57 da noite, vai ser pressão. Vai ter gente que vai entrar, vai assistir meia hora e vai falar, não aguento, não vai dar. Vai ter gente que vai acontecer isso. Mas você já passou por 15 dias de princípio, vai passar por mais 20 dias de chave e quarta-feira a gente vai chegar chinelando, com força. Mas primeiro, para você conseguir chegar na quarta com a cabeça e com as capacidades necessárias, você precisa estar amanhã na chave, na 20ª chave da aprovação às 5h55 da manhã. Fechou? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus e até amanhã.